Saudações, amigos do canal Agartha. Embora o simbolismo felino sempre tenha merecido destaque como símbolo de nobreza, mesmo em se tratando de felinos menores, como o gato no Egito, ainda que tampouco se trate aqui do gato comum, e sim deste outro tão especial que é o serval ou o savaná, tradicional mascote dos faraós egípcios. O fato é que o leão se destaca acima de todos eles por suas características próprias, a começar pelo fato do leão ser o único felino realmente social. E tal fato faz com efeito muita diferença, porque daí deriva todo um comportamento peculiar que se destaca também pela sua ostensiva agressividade, mas também pelo especial afeto que demonstra com seus pares e familiares. Vamos, pois, tratar de conhecer mais neste vídeo sobre o simbolismo central de que o leão está imbuído, de modo que, com este trabalho, também avançamos nos estudos dos signos da cruz fixa, que rege a nova era, dos quais apresentamos já neste canal análises sobre a águia, para representar o escorpião, e sobre o touro, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Os felinos representaram muitas vezes o símbolo mais destacado do xamanismo animal, também conhecido como nagualismo, onde as próprias palavras nahua, nagual, tal como o seu êmulo mapuche, nahuel, significam onça ou puma. Uma das razões disto é justamente a excelência que essas espécies representam no reino animal, testemunhada, por exemplo, pelo seu grande poder e versatilidade, colocando-os no topo mesmo da cadeia alimentar. O leão está perfeitamente mimetizado dentro dos pastos das savanas onde perambula e desde onde espreita as suas presas potenciais. Praticamente não existe presa que esteja fora do seu alcance, especialmente em função dos ataques em bandos que costuma realizar como nenhum outro grande felino faz. Poucos animais conseguem, pois, escapar ao ataque desta massa de músculos, fúria, garras e presas de 10 centímetros. Apenas os rinocerontes fortes e adultos conseguem repelir os leões com sucesso graças às suas espessas couraças protetoras. As fêmeas representam uma base fixa das alcateias, pois, diferente dos machos, as crias daquele gênero tendem a permanecer junto às mães em maior segurança. As chances de um filhote de leão sobreviver ao primeiro ano de vida diante dos perigos da selva e mesmo das disputas dentro da sua própria espécie são de apenas 1 para 8. Se o pequeno filhote sobrevive à sua disputada infância, graças à proteção do bando, ele logo terá que enfrentar a dura prova de ser expulso quando alcançar a puberdade aos 2 ou 3 anos de idade, no caso de ser macho, para passar a se virar sozinho no mundo, enfrentando todos os perigos que a selva pode chegar a representar para um novato, como vagar por terras hostis dominadas por outros leões poderosos que estarão sempre no seu rastro, quando mormente poderá sobreviver disputando carcaças com animais menores ou se arriscar em abater gado doméstico nas fazendas e aldeias que margeiam os parques e reservas, colocando-se assim na mira das armas dos fazendeiros ou das lanças dos nativos. Esta etapa representa, pois, um verdadeiro rito de passagem para o jovem leão, tardando alguns anos de duras provações, posto que, novamente, as coisas ali estarão correndo a seu desfavor. Com sorte, ele terá saído do bando com um ou mais irmãos ou primos, ou então buscará se integrar a outros indivíduos errantes para sobreviver e adquirir experiência, conseguindo, assim, caça de maior porte para robustecer-se melhor, até que alcance o auge da sua força com 5 anos de idade e possa começar a disputar territórios em pé de igualdade com outros leões, quiçá com a vantagem do vigor da juventude. Um leão afirma o domínio ou sua intenção de dominar um território, rugindo e urinando para demarcar as suas posses, geralmente conquistadas em batalhas. Juntamente com a vitória vêm os bandos de leoas que habitam o local. Muitas vezes, a única chance do leão solitário sobreviver ao encontro com uma patrulha de leões em bando estará em mostrar-se submisso, permanecendo agachado diante do grupo e, ao mesmo tempo, apresentar uma ferocidade temerária contra os seus atacantes,
pois desta forma o bando poderá até desistir de acossá-lo e mesmo ceder-lhe algum território. As coalizões de leões foram criadas para caçar em bandos grandes presas que oferecem resistência especial, como búfalos, elefantes, hipopótamos e girafas. Essas grandes coalizões são mais comuns, naturalmente, ali onde abunda a vida selvagem. De outra forma, leões também podem viver sós, como outros felinos, em condições adversas, especialmente em ambientes mais inóspitos, como são as zonas desérticas. As coalizões se destinam mais a conquistar novos territórios. Depois, cada leão vai assumindo um orgulho, que é outro nome para um bando de leoas, porque a manifestação de uma prole representa o ponto alto da vida de um leão e em seu nome ele realiza os esforços mais descomunais. As coalizões são irmandades de sangue no sentido guerreiro do termo, sendo uma das mais paradigmáticas a coalizão Mapogo, que surgiu na África do Sul na virada do milênio, formada por 6 leões que eram praticamente irmãos de sangue. Dotada de lideranças especiais, como a do nobre e imponente Maculo e a do cruel e audaz Moicano, esta coalizão fez história ao dominar uma enorme área de 170 mil hectares na reserva de Sabi Sands, expulsando várias outras coalizões e resistindo firmemente aos avanços de dezenas de leões durante o período do seu reinado, reduzindo até mesmo drasticamente a presença da espécie na região durante o seu período de vigência. Leões são também irmãos de batalha dispostos a dar o seu sangue pelo seu parceiro e, é claro, pela sua prole. Uma luta entre 2 leões geralmente mostra qual o mais forte e a coisa se resolve apenas com alguns arranhões. Já uma luta de coalizão pode resultar muitas vezes fatal, porque assim os leões podem empregar todas as suas táticas de caça e de aniquilação da presa. A única coisa que pode enfrentar uma coalizão é uma outra coalizão. Por isso, as coalizões buscam isolar indivíduos para poder massacrá-los com sucesso. A vida do leão, já breve por natureza, resulta ainda mais encurtada pelo regime de batalhas a que se encontra quase continuamente entregue. Um leão ferido e envelhecido tende a ser expulso do bando como um peso morto, e seu destino final será ser abatido por outros leões, ou mesmo por outras das diferentes espécies carnívoras que infestam a África, como as hienas e os crocodilos. Ele ainda poderá se juntar a outros leões velhos numa vida mais sedentária no remanso de algum rio para esperar a morte. O protagonismo das leoas destaca-se na caça e na alimentação e educação das crias. No mais, elas basicamente seguem aquilo que os leões determinam pela força bruta. Na verdade, o orgulho de leoas também representa na prática uma coalizão feminina natural, útil no geral especialmente para a caça. Em alguns casos, ela poderá chegar até a manifestar outras funções na defesa das crias, podendo inclusive enfrentar um leão novo dominante ao ponto de recusá-lo no bando diante das suas ameaças de matar os filhotes que as leoas tiveram com outros machos subjugados. Algumas leoas até conseguem fugir para começar um bando novo preservando as suas crias, mas essas são exceções. O normal é aceitarem a nova dominação e terem as suas crias mortas para logo terem outras com os novos chefes do bando que se mostram mais fortes e jovens. Tais coisas permitem entrever até certo matriarcado no mundo dos leões, onde esses também tendem a ser expulsos do bando pelas próprias leoas quando ficam velhos e doentes. Contudo, a imagem que se costuma passar do leão macho como uma fera ociosa, deixando a caça para as fêmeas, é deveras equivocada. Os leões machos estão intensamente envolvidos nos assuntos da guerra, como ataque ou defesa. Além disso, desde muito cedo, eles costumam auxiliar suas mães na caça, como parte do seu próprio treinamento. E grandes leões também auxiliam no caso de caça mais pesada. É comum que machos se especializem na caça e atuem também como provedores para a sua prole. Com tudo isto, fica muito claro que o simbolismo do leão, como instância de poder, vai mesmo muito além da sua força e porte proeminente. As atitudes dos leões em suas guerras têm sido estudadas desde tempos imemoriais, para orientar as próprias organizações tribais e mesmo monarquistas. Não casualmente, pois o leão tem sido comumente adotado como símbolo da realeza.
Tudo isto contém muito de real e de simbólico junto ao mundo espiritual igualmente, já que as grandes forças espirituais também estão habituadas a tratar com e a superar heroicamente as mais árduas realidades do mundo espiritual. Tal coisa se reflete diretamente na pureza, no rigor e na ausência de indulgência manifestos nos ensinamentos emanados das fontes primárias, como são as instruções diretas e originais de Buda e de Jesus, os quais, também por razões espirituais, têm sido a miúde comparados a leões. Indefectivelmente, a juba do leão se assemelha a uma coroa radiante. A cor dourada do leão remete à natureza solar ou sintética dessas aspirações, reunindo o material, o social e o espiritual. A atitude do leão ilustra, pois, muito bem a coragem, a intrepidez e a determinação com que devemos empreender a conquista das terras espirituais, sem deter-nos em objetivos menores e transitórios. O próprio ambiente do leão, que são as estepes ou pradarias, possui um simbolismo específico de lugar do guerreiro, com sua relativa aridez ou austeridade, tal como suas comuns altitudes e localização central nos continentes, prestando-se assim também aos mitos agartinos. O primeiro grande ensinamento que os antigos buscaram depreender deste reino é da sua própria bravura e valentia. Os Maçais eram um grande povo guerreiro que tinha como rito de passagem nada menos do que matar um leão em luta singular, corpo a corpo. Quantos destes candidatos tinham sucesso, não o sabemos, mas felizmente esta prática foi extinta por causa do desequilíbrio ambiental. Seja como for, entende-se muitas vezes que os leões dão o exemplo da bravura que necessitam ter também os seres humanos para sobreviver em certos meios sutis ou mesmo materiais, para o que buscamos orientação e companhia. De modo que, politicamente, as lições que este reino tem a oferecer são realmente muitas. Porém, sabemos que também no plano espiritual ou sinárquico, o leão resulta um símbolo deveras importante. A vigilância e a altivez do leão são exemplos a serem seguidos pelo caçador da verdade, sempre atento a pensamentos mesquinhos que empobrecem a nobreza da alma. Jesus seria da casa de Davi, que pertence por sua vez à tribo de Judá relacionada a leão, tal como reitera o Apocalipse 5.5. A identificação do Cristo com o leão também teria conotações astrológicas, pois, segundo a astróloga Emma de Macheville, o avatar de uma era pertence ao signo oposto da mesma era. Na religião Rastafari da Jamaica, este atributo é dado ao antigo rei Haile Selassie da Etiópia. Na religião Sikh, o uso voluntário masculino do segundo nome leão ou Singh é onipresente. Acontece então que o vibrante contexto leonino também pode simbolizar da mesma forma objetivos num plano mais espiritual, sinárquico ou universal, de realeza espiritual e de iniciação propriamente dita. A espiritualidade avançada, dita solar, ostenta já uma dimensão social na medida em que o iniciado se torna uma autoridade natural. É aqui onde os conceitos de kshatriya ou guerreiro e o ashrama de vanaprastha ou instrutor se irmanam na doutrina hindu das castas. Contudo, talvez o aspecto mais interessante em relação a todo este simbolismo seja mesmo o culto, para traduzir a pulsante vibração interior que demanda o aspirante para alcançar as conquistas deste grau solar. É preciso manter o espírito em estado de grande alerta e tensão interior, a fim de levar a própria frequência a novos patamares, através de técnicas yogis apropriadas relacionadas ao culto solar esotérico e às yogas do fogo. É notório, então, que a imagem do leão resulta uma das mais frequentes no célebre painel da iniciação solar da tumba de Tutankhamon, de que já temos tratado neste canal, e deixaremos links dos vídeos para os interessados. Com efeito, o leão tem a sua função também na mitologia egípcia, como em Mahes, o deus da guerra, ou Sekhmet, que além de presidir os conflitos, também é a deusa da medicina. O leão representa, pois, o grande símbolo do conquistador, aquele que luta por uma causa maior e vence, se preciso empreendendo poderosas alianças. Este é, pois, um ponto realmente importante, pois há etapas na senda espiritual que somente podem ser trilhadas através de uma aspiração ardente e contínua,
movida pela intensidade e pela criatividade interior, tal como por parcerias superiores. E este é também o estágio que realmente seleciona as pessoas, porque raramente existe motivação suficiente para se empreender tais esforços, de modo que a imensa maioria termina apenas nos primeiros degraus da senda. A maioria dos iniciados que chegam até aqui são buscadores que receberam estímulos especiais pela frente e por detrás. Quer dizer, se por um lado eles têm uma forte ânsia de resgatar karmas pessoais, por outro lado conseguem entrever uma beleza e liberdade toda especial nestes esforços. E entre as possíveis recompensas deste trabalho, acha-se, pois, o predestinado encontro do rei e da rainha alquímicos, o que na prática significa falar em termos de almas gêmeas, que é sempre uma experiência maior de vida, e, como tal, capaz de potencializar estágios ainda ulteriores de realizações. Tal entusiasmo e dinamismo interior é importante inclusive para superar certos umbrais da espiritualidade que sempre produzem dúvidas e incertezas, porque a pessoa se encontra numa fase em que deixou atrás o seu velho ser, mas ainda não consolidou realmente uma nova consciência. No entanto, sabe que este caminho não tem retorno. Então, aquilo que resta para ela é renovar a sua fé, munir-se dos devidos recursos espirituais e avançar até o final. É possível também que, nesta altura, o guerreiro comece a descobrir ativamente os seus inimigos ocultos. Outros não quererão crer nele, por simples falta de forças. Então, ele terá que enfrentar e pisar sozinho o mais doloroso largar. Naturalmente, o tema nos leva também à condição do adeptado, ou da quinta iniciação, potencializada pela plena experiência do arquétipo de leão, quando a luz do som se revela como a iluminação da mente superior. A senda ardente é propriamente o caminho do espírito, que é também a obra em vermelho da alquimia, onde o encontro do rei e da rainha personificam da mesma forma as bodas alquímicas do espírito com a alma, ou, segundo alguns, com a própria personalidade, potencializando o contato da mônada que será responsável pela futura iluminação. Na astrologia, Leão também encontra-se em grande destaque, pois, além de ser regido pelo Sol, que representa seguramente o fulcro central de todo o zodíaco, ocupa ademais a quinta posição nos signos, refletindo-se daí na quinta casa da criatividade, otorgando-lhe um papel natural de quintessência, tema que já foi objeto de estudos neste canal, a qual representa da mesma forma a alma oculta dos sistemas zodiacais, como bem demonstra a astrologia chinesa. O símbolo astrológico do leão é o sêmen, a fecundação, sempre com um sentido de disposição da essência das coisas. Obrigado por prestigiar o canal. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like para que o nosso trabalho possa crescer e alcançar mais pessoas.